Fala, curioso, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Davi Costa e, bem curiosos, no vídeo de hoje eu vou falar sobre filmes de terror. Primeiramente, galera, vocês sabem que filmes de terror, eles têm uma única função: nos dar aquele medo, aquele pavor na hora que tem aquelas cenas de morte, aquelas cenas de susto e aquelas cenas que são bizarras, galera. E existem filmes que colocam medo mesmo. E vocês podem ver muito isso, principalmente aqueles filmes de terror antigo que nos dão muito medo. Mas e se eu te contasse que alguns filmes de terror não têm essa função? Tipo, eles mostram medo, mas não é exatamente aquela função, aquela história que a gente esperava, aqueles medo mesmo que eram para assustar, não dão. E esses filmes são considerados como os piores filmes de terror. E é aí onde eu quero chegar, curiosos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os piores filmes de terror já criados. Então, se você tem curiosidade em saber quais foram os piores filmes de terror, já se inscreve no canal e deixa o seu like. Então, bora pro vídeo. Em primeiro lugar, o primeiro filme de terror considerado o pior filme de terror é o filme A Casa de Cera. Criado em 2005 e dirigido por John Colet-Sarah, o filme conta a história de um grupo de amigos que estão indo da faculdade para um jogo de futebol. Mas quando o carro deles quebra, eles param em uma cidade fantasma e são obrigados a procurar ajuda para o conserto do carro. Mas durante a sua caminhada, eles foram direto para um museu de cera, onde tem vários bonecos de cera em volta deles. Porém, galera, os jovens, eles percebem que a pintura, os bonecos de cera são tão bem feitos, são tão perfeitos, que parece assim que eles são reais, tipo, que é uma pessoa ali que está mesmo na sua frente. Mas com o decorrer do filme, eles percebem também que na verdade, os bonecos de cera são realmente pessoas mortas, que foram esculpidas vivas. Bom, primeiramente, o filme, como vocês estão vendo aí na tela, sofreu grandes críticas e teve uma bilheteria muito baixa do que o diretor esperava. E além de ele sofrer muitas críticas, o filme ele também é um remake de um filme lá de 1953. O nome do filme é Museu de Cera. O filme ele não tem a mesma história que o original. O remake ele conta uma outra história baseado no filme, mas não é a mesma história. O original de 1953 ele é baseado num crime. Não tem assim muito terror, né, como deveria ter, né? O filme de 53 é um suspense com mais investigações policiais e tudo mais. Já esse filme é para ser apavorante, é para ser um terror mesmo, com um psicopata que já se revela que pretende transformar os jovens em cera e não deixar ninguém vivo, como vocês sabem, né? Obviamente. Em segundo lugar, o filme considerado o pior filme de terror é o filme Campo do Medo, que foi dirigido por Vincenzo Natali. Criado em 2019, o filme conta a história de dois irmãos que estão percorrendo a estrada, mas durante a sua ida, eles são surpreendidos por uma voz que está pedindo por socorro. Só que essa voz está vindo dentro de um matagal. Aí, né, ao escutar essa voz, eles entram dentro do matagal e descobrem que estão acontecendo coisas bizarras dentro do matagal. Eles do nada começam a se perder e começa a rolar um montão de coisas durante o tempo que eles ficam dentro do matagal. E como vocês podem ter percebido, eles estão achando o jeito de saírem do matagal. O filme ele é considerado como uma das adaptações do escritor Stephen King. Ele também é considerado um remake do filme Colheita Maldita. Eu não vou contar todas as histórias, tudo que vocês precisam saber, porque vocês provavelmente podem ter curiosidade em querer assistir esse filme. Então, né, o filme ele é considerado o pior filme de terror porque a história ela tem umas confusões. A pessoa ela não entende muito o que aconteceu no final, né, o que eles descobriram, né, sobre a história do matagal e tudo mais. O filme ele sofreu muitas críticas e, sinceramente, eu concordo com as críticas. O filme ele é muito confuso durante toda a história.
as coisas bizarras que ocorrem são fora assim de sentido e ele não mete um medo assim que a pessoa ela deveria ter. As mortes também elas são muito toscas. Se vocês têm curiosidade em assistir esse filme, ele também está disponível na Netflix. Em terceiro lugar, o próximo filme considerado o pior filme de terror é o filme Garota Infernal. Dirigido por Cary Kusama, o filme conta a história de uma garota chamada Jennifer, que durante um passeio com sua amiga Nid, ocorre um acidente no local onde elas estavam se divertindo. E durante o escapamento, do nada Jennifer aparece totalmente esquisita e extremamente mudada, como se não tivesse acontecido nada no incêndio que ocorreu no local onde elas estavam. Aí, com o decorrer do tempo, a amiga Nid, ela descobre que Jennifer se tornou algum tipo de monstro que seduz rapazes e depois devora eles. O filme ele sofreu muitas críticas e foi considerado como o pior filme de terror. E apesar do filme ser afirmado como um filme de terror, ele não dá medo. Ele só mostra cenas engraçadas, cenas divertidas e pega elementos de filme de terror para torná-lo uma crítica. Até mesmo em sua bilheteria foi muito abaixo do que esperado. E com isso o filme ele foi considerado o pior filme de terror e eu selecionei ele nessa lista aqui. Em quarto lugar, o quarto pior filme de terror é o filme Dia dos Mortos. E como vocês podem ter visto, é um filme de zumbi. O filme Dia dos Mortos de 2018 foi dirigido por Héctor Hernandez Vincent. Praticamente, galera, vocês sabem que hoje em dia filme de terror não traz tanto susto como deveria. Tem vezes em que filmes de terror são engraçados e outros que não são para meter medo, mas sim para ser aventureiro e trazer algumas tristezas durante umas mortes, né? O filme conta a história de um mundo pós-apocalipse que foi infectado por um vírus que tornou pessoas em zumbis. Os sobreviventes e militares estão achando um meio de achar mais sobreviventes e procurar cientistas que possam ajudar numa cura para o vírus zumbi. Alguns críticos dizem que esse filme ele é um remake do primeiro filme do Dia dos Mortos, lá de 1985. E por causa disso, o filme foi considerado o pior filme de terror, pois o filme ele muda totalmente a história do original. O remake mostra uma cientista tentando procurar uma cura para o vírus zumbis, e o original mostra um grupo de pessoas tentando sobreviver a um apocalipse zumbi. Esse filme foi detonado nas críticas e, sinceramente, galera, as críticas foram totalmente sinceras em relação a esse filme. Em quinto lugar, o quinto filme considerado o pior filme de terror é o filme Slenderman, O Pesadelo Sem Rosto. Criado em 2018 e dirigido por Sylvan White, o filme foi baseado numa lenda urbana de uma estranha presença paranormal chamada Slenderman. A forma dessa assombração, desse monstro, é de um homem com um terno preto, um homem alto, com dedos grandes e uma pele branca e sem rosto, com mais os tentáculos que saem das suas costas. O filme conta a história de um grupo de amigas que levam uma vida de estudante e pessoas totalmente normais. Mas quando elas ouvem boatos sobre um monstro chamado Slenderman, elas decidem invocá-los através de um vídeo na internet. Mas o que era para ser uma brincadeira se tornou um pesadelo, pois uma das amigas ela desaparece do nada, sem deixar nenhum vestígio, nenhuma prova, nem mesmo a polícia consegue encontrar ela. E com isso, as três amigas elas decidem achar uma de suas amigas sozinho. E como vocês sabem, né, quanto mais elas procuram, mais os Slenderman começam a atormentar elas e sequestrar elas um por um. Mas o que era para ser um filme de terror, um filme contado sobre uma lenda urbana que bota medo de verdade, se tornou um lixo. O filme não mostra muito medo,
como ele deveria mostrar. Pois o filme, que era para construir um elemento da mitologia de um personagem assustador, tem uma história que deveria mostrar o medo do personagem aterrorizante Slenderman. O roteiro do filme não deu certo. O filme ele sofreu muitas críticas também e sua bilheteria foi abaixo do que esperavam. Com isso, o filme ele foi considerado o pior filme de terror. Em sexto lugar, o próximo filme considerado o pior filme de terror é o filme Não Olhe. Criado em 2018 pelo diretor Asaf Bernstein, o filme conta a história de uma garota de 18 anos que, diferente de outras pessoas, de seus colegas na escola, ela é muito solitária, é antissocial, não tem amigos, sofre bullying e, apesar de vir de uma família rica, ela tem problemas na vida e nem mesmo tem um contato, um relacionamento bom com seus pais. Mas durante o tempo ela percebe que do nada o seu reflexo começa a criar vida própria, como se tivesse duas pessoas dentro dela. Então, cansada de sofrer tanto problemas na vida, ela troca de lugar com o seu reflexo e o seu reflexo começa a ter um lado muito sombrio, onde ela, que era atormentada por pessoas, ela começa a atormentar pessoas, a matar. O filme ele é considerado como um dos piores filmes de terror, pois o roteiro ele é muito confuso. A história contada não tem muito sentido. O reflexo dela, que do nada surgiu assim, sem dizer o que era aquilo, como surgir, como ela surgiu, como vivia dentro dela durante muito tempo. E o final é ainda mais confuso. Eu não recomendo ninguém assistir esse filme. É um filme totalmente confuso e as críticas foram totalmente sinceras com esse filme. E por isso, não só as críticas, mas eu também considero ele o pior filme de terror. Em sétimo lugar, o próximo filme considerado o pior filme de terror é o filme Vende-se Essa Casa. Também criado em 2018 e dirigido pelos dois diretores Matt Angel e Suzanne Coach. O filme conta a história de um jovem com sua mãe que se mudam para uma casa depois da morte do pai. O jovem Logan Wallace, após se mudar para sua casa nova que estava à venda, eles começam a perceber que ocorrem presenças estranhas dentro da casa. Esse filme ele sofreu muitas críticas e o filme ele falha em deixar o telespectador assustado. O filme ele não é considerado como filme de terror. E apesar de ocorrerem presenças assustadoras e misteriosas, o filme não coloca aquele medo que deveria colocar em quem está assistindo. E para quem tem curiosidade em assistir o filme, ele está disponível na Netflix. Em oitavo lugar, o próximo filme de terror que sofreu muitas críticas é o filme A Maldição da Casa Winchester. Criado em 2018 e dirigido pelos dois astros muito conhecidos, Michael Spielberg e Peter Spielberg, o filme conta a história baseada em fatos reais sobre uma mulher chamada Sarah Winchester, que é a herdeira de uma casa que está em construção. A herdeira dessa casa, ela ouve presenças malignas, ouve o sobrenatural, vozes de fantasma, e decide construir uma casa gigante para afastar os espíritos. E ao avaliá-los, como vocês podem ver também aí na foto, a verdadeira mansão Winchester, esse filme que era para colocar um medo, ele não coloca medo, pois mesmo sendo considerado em fatos reais, como vocês podem também ver aí a foto da verdadeira mansão Winchester na vida real, o filme ele sofreu muitas críticas, teve uma bilheteria baixa, não é considerado como um filme de terror, pois ele não mete pavor. Porque o filme que é um filme de espíritos, é um filme para colocar um medo, ele falha em criar um clima de tensão, um clima de pavor para o telespectador. E em relação aos mistérios por trás da mansão, o resultado da revelação é desnecessário e não traz nenhum sentido para quem está assistindo o filme. E por isso ele é considerado o pior filme de terror. Em nono lugar, o pior filme de terror é o filme Verdade ou Desafio.
Criado em 2018 e dirigido por Jeff Waldon, o filme conta a história de um grupo de jovens que estão passando as férias na cidade do Novo México. Durante essas diversões, eles acabam brincando de verdade ou desafio. Mas o que era para ser uma simples brincadeira se tornou uma presença demoníaca que começou a atormentar eles, a seguir eles, mostrando que eles são obrigados a seguir as regras do jogo. Pois se não cumprir o desafio, eles morrem. Se eles não falarem a verdade, eles morrem. E eles tentam fazer de tudo para se livrar dessa presença demoníaca. Apesar do filme ser considerado um terror assustador, ele não mete medo. Ele é considerado um filme engraçado e é difícil de entender a história. Eles queriam tornar no filme uma brincadeira da vida real para uma história assustadora, mas o filme não mostra isso. O filme é só para dar risadas, é só para fazer a pessoa se divertir, mas para meter medo ele não é. O filme sofreu muitas críticas e teve uma bilheteria baixa do que esperavam. E com isso ele foi considerado o pior filme de terror já feito. E em último lugar, o último pior filme de terror é o filme Tubarões de Malibu. Sendo sincero com vocês, filme de tubarão não tem tanto susto assim. Não é considerado um filme de terror. Ele traz assim morte, mas na minha opinião não é considerado um filme de terror. Para mim isso leva mais para um contexto de ação, aventura e suspense. E só às vezes que traz susto dependendo do filme. Mas esse filme Tubarão de Malibu, que foi criado em 2009 e dirigido por David Dister, o filme conta a história, né, de um submarino que, após se chocar a uma cratera, ele liberta tubarões doentes. Tubarões totalmente diferentes de qualquer tubarão que já viram. Pois esses tubarões parecem ter uma forma amedrontadora. Eles têm uma boca estranha com espinhos na cauda e são maiores do que um tubarão branco. Mas esses tubarões eles começam a atacar banhistas e durante esses ataques ocorre também um tsunami que vai direto para a cidade. Um grupo de salva-vidas que trabalham no local, eles fazem de tudo para enfrentar o monstro e sobreviver. Além de matar todos os tubarões os que foram libertados pelo submarino. O filme ele sofreu muitas críticas também. Ele não é considerado um filme que coloca pavor. Os efeitos especiais não são bem elaborados. O filme não mostra a história de como esses tubarões surgiram. E as mortes, além disso, são muito toscas. O que era para colocar um pavor não mostra. E os personagens são mal interpretados também. Bom, curiosos, e esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses foram os 10 piores filmes de terror já feitos. Óbvio, existem outros filmes de terror que eu também não falei aqui, mas eu só pude listar esses 10, que são os mais vistos em dia de hoje. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo, deixe o seu like e comente o vídeo também. Se inscreva no canal se você gosta do canal e tem curiosidade nesse tipo de assunto. Compartilhe também o vídeo com os seus amigos e familiares. E é isso tudo, pessoal. Valeu e falou!